Fala galera, bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estamos Matheus e eu aqui, 2024, para falar de como não tem como piorar. Por quê? Às vezes a gente vê um ser humaninho que tá errando, e a gente pensa, nossa, tá acumulando muito débito, vai sair pior do que chegou. Será? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Então, Matheus, esse comentário rola muito porque a gente vê muita gente errando, inclusive nós errando demais, e às vezes a gente se pega pensando, o que será que vai acontecer, né? A questão também do mundo de regeneração, daqueles que vão ser exilados porque pioraram e já não podem continuar aqui, como se fosse uma pena, assim, para aqueles que saíram pior do que chegaram. Tem como isso acontecer? Então, piorar é uma questão, acho que de perspectiva, mas no sentido geral da palavra a gente não piora, né? Então, daqui é só pra frente, né? Então, assim, o que acontece é que as pessoas estão em diferentes níveis, né? E, assim, quem não atingir um certo nível de evolução, aí realmente vai ter que voltar para um planeta, né, um pouco menos evoluído. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai, né, regredir, né? Vai evoluir, né? Não, ela vai continuar no mesmo nível que ela tá. Só que ela vai para um ambiente que é menos evoluído que a Terra, né? E daí ela vai ter que ter todo o aprendizado dela novamente durante as eras daquele planeta, né? E continuar crescendo a partir dali de onde ela parou, num planeta um pouco mais difícil, talvez, né? Mas a gente só vai pra frente. O que pode acontecer no máximo é a gente ficar paradão no mesmo lugar, né? Mas assim, eu acho que essa visão, às vezes, que as pessoas têm de que, nossa, eu fiz tanta coisa, que, né, que eu tô piorando, que eu tenho um débito maior. Eu acho que, na verdade, isso é um sinal de evolução. Porque a partir do momento que você começa a perceber que você tem muita coisa errada, é a partir do momento que você tá crescendo. Porque você tá começando... Né? Exato, tá se preocupando, tá começando a ver que, tipo, nossa, eu tenho tanta coisa pra melhorar, né? A partir do momento que você tem essa consciência, é porque você já tá melhorando. Então, assim, se você tá se perguntando, nossa, mas eu sou tão falha ainda, será que eu não tô piorando, né? Não tô errando demais? Não existe essa de errar demais. Você vai errar. Todo mundo erra. Isso faz parte. A questão é que, assim, agora você tá tendo mais consciência, né? Dos seus erros e aí agora é a hora de você tomar atitude. E lembrar que, assim, a partir do momento também que você tem consciência, que você tem, né, noção das coisas, um pouco mais de responsabilidade cai sobre você, né? Porque agora você tá ligado no que tá errado, o que tá certo, né? Então... Quando a gente é criado enquanto espíritos, simples e ignorantes. Sim. Aí, durante as nossas vidas, no período de infância, já como espíritos, né, num corpo de humano, nós temos aquela fase onde o espírito ainda está recobrando toda a sua consciência, no sentido de trazer à tona a sua personalidade que vem lá de outras vidas. Sim. Então, às vezes, não é dizer que a pessoa piorou ao longo da vida, o espírito só estava despertando lentamente. A gente vai ver em várias questões dos livros dos espíritos que, à medida que os nossos órgãos vão sendo desenvolvidos, o nosso corpo em geral, o nosso espírito também vai tendo mais capacidades para serem ali demonstradas. Então, elas ficam como adormecidas. Sim. Mas a gente quem já era. Sim. E aí, o que a gente pode fazer é trabalhar em cima disso. Porque as nossas más tendências vão estar ali pulsando, nos convidando aos mesmos erros. Então, geralmente, vão ser das mesmas naturezas, por pior que pareçam as nossas atitudes aqui, e contrastantes com o que a gente já fez na nossa tenra idade, por exemplo, na verdade, a gente só cedeu a essa nossa natureza ainda precária, né, primária. Sim. E a gente tem que lembrar disso, que quando o outro erra, ele tá dando o que ele tem para oferecer. E isso muda, é uma virada de chave para nossa visão em relação ao próximo, a nossa dificuldade de perdoar, porque é o que o outro carrega em muitas vidas, e deve ser muito difícil para ele, porque até hoje não conseguiu fazer diferente, mas ele tá mostrando quem é. Eu achei muito importante a gente falar desse assunto, principalmente por causa do novo filme que saiu do Nosso Lar 2, que é baseado no livro dos Mensageiros, porque ali a gente vai ver que em determinados momentos, eu não vou dar um spoiler, não se preocupe, não saiu no vídeo, tá bom? Eu também não vi, gente, então ela não vai dar spoiler, então... eu vou garantir isso. Mas eu vou dizer assim, que em determinados momentos a gente vai ver espíritos ali que vão aparentar, por exemplo, já estar numa colônia espiritual. E de repente, quando tem uma oportunidade, falham. E aí a gente pensa assim, bom, se falhou, mas já chegou a uma colônia espiritual, como é que pode?
né? Tá esquisito isso aí. E não é bem assim. Porque primeiro que essas colônias, geralmente, elas são de recuperação, de regeneração. Elas são, assim, um ponto, vamos dizer, pronto-socorros que a gente chama. Ainda não quer dizer que o espírito chegou ali e nem precisa mais reencarnar. Geralmente são aqueles que já estão ali como chefiando missões mesmo, que são missionários. Mas quando o espírito chega com uma nova oportunidade, é dizer, ele já teve esse despertar, esse arrependimento, mas é justamente por ele ainda precisar trabalhar nisso que ele começou a despertar, é que ele vem pra carne, esquecendo para colocar à prova aquilo que lá no plano espiritual, com maior facilidade, ele disse que não faria de novo. Mas é aqui que a gente vê. Então não é dizer que ele errou, piorou. Ele continua o mesmo e ainda não conseguiu vencer as suas más tendências. Sim. Essa questão toda também... As pessoas têm, às vezes, o nível de evolução que a pessoa tem, né? E, cara, não tem como você, né, averiguar isso 100%, né? Primeiro que a escala de evolução é infinita, né? Sim. Então, você categorizar o nível de evolução de uma pessoa é muito difícil, entendeu? Tipo, não tem né, tipo, aquele negocinho da Dragon Ball, nossa, é mais de 8 mil. Não, tipo... Varia, né? E às vezes tem nuances muito pequenas. Às vezes as pessoas podem estar num nível muito próximo, mas vai ter nuances muito pequenas que dividem uma da outra. E por a gente ter um tempo limitado de encarnação, vamos dizer assim, né? Porque a gente passa, né? Vamos dizer, a expectativa de vida está entre 80 e 90 anos por vez, vamos dizer assim, considerando que você vive uma vida completa, né? Nesse planeta. Nesse planeta. Por incrível que pareça, a gente não passa por todas as experiências possíveis que a gente poderia passar numa encarnação. Então, assim, vai ter momentos que você vai passar por uma experiência e você vai agir de uma maneira, às vezes, que as pessoas achem que é muito distante com a sua personalidade, com quem você é, ou até mesmo você se surpreenderia pensando assim. E, cara, é porque às vezes é uma situação que você não teve muito contato e isso revelou partes de você que não são testadas continuamente, que não vêm à tona o tempo todo. Então, parece que a pessoa, naquela situação ali, parece que ela piorou, ela, né, regrediu. Não, é simplesmente uma situação que às vezes a gente ainda não trabalhou direito, né? Isso. E por a gente ser, né, uma pessoa, né, vamos dizer assim, um espírito muito complexo, em que a gente tem várias coisas que às vezes não vêm à tona em toda encarnação, né, até mesmo porque nas próprias encarnações, né, a gente já aprendeu que algumas coisas são inibidas, outras não, né, de acordo com as provas que a gente tem que enfrentar, né, então tem certas coisas que não vêm à tona toda a encarnação, né, e isso acaba que a gente esquece, né, e porque a gente olha pra nossa encarnação e fala, não, a nossa encarnação, como é a última, eu sou isso tudo que eu sou nessa encarnação. Beleza. Essa sua última encarnação, esse momento que você está agora, é seu melhor momento, né? É a sua melhor encarnação. Porque a gente só vai pra frente, né? Não tem como você vir na próxima encarnação e tá pior do que a anterior, porque a gente só vai pra frente. Tem como tá igual. Tem como tá igual. Então, assim, mas de qualquer maneira, essa sua versão é a sua melhor versão. Pode ser igual à versão anterior, mas é na melhor versão, né? E igual enquanto espíritos, não quer dizer que nas mesmas circunstâncias. Sim. Às vezes as circunstâncias vão parecer que estão piores. Exato. Mas, na verdade, elas estão favorecendo a gente trabalhar aquilo que não deu conta na existência anterior. Exatamente. Então, a gente tem que sempre estar ciente dessas nuances, né? Porque senão, às vezes, a gente se cobra demais. Acaba se cobrando demais pensando que, eu tô piorando porque... Sei lá, vamos dizer que a pessoa tem quando chega no plano espiritual, tem a noção das encarnações passadas e ela pensa, pô, na outra encarnação eu fiz tanta coisa, nessa eu não fiz quase nada. Às vezes não é uma questão de fazer mais ou fazer menos, é a questão de como fez, né? Então, a gente tem que sempre ficar ligado pra gente não cair nessas armadilhas, né? E se a gente fala assim, não tem como ficar pior, aí a pessoa fala, então, ela pode fazer o que quiser, sim, porque já tá dentro do previsto, assim, do que ela é e tá tudo bem? Não, a gente acumula mais débitos. Então, assim, os débitos, sim, a gente vai acumulando, porque a gente sempre tem a opção de ir contra esses nossos instintos, vencer a nós mesmos e fazer diferente. Sim. Se a gente opta pelo caminho mais fácil, pela porta larga, que não é a que nos conduz ao reino dos céus, como nos dizia Jesus, sim, aí a gente vai acumulando débitos e isso vai trazendo mais sofrimentos que não eram necessários se a gente já tivesse despertado. Sim. Mas o que eu acho mais bonito disso tudo, que a gente vai ver também nas obras espíritas, é como os espíritos que estão acima de nós, porque já evoluíram mais do que nós, nos olham com extrema compaixão, não nos julgam, nos acolhem,
não importa o que a gente faça, não importa o quanto a gente erre, porque na nossa condição agora de espíritos imperfeitos, encarnados ainda por cima, quando a gente olha um irmão que erra, principalmente aqueles que têm maior visibilidade, por exemplo, estão na política, ou são famosos, ou coisas do tipo, a gente tem um pulso muito firme com eles, né? Sim. Não pensa duas vezes antes de apontar o dedo. E sim, às vezes são coisas assim, horripilantes, que tipo, a gente pensa assim... Quanta maldade, não tem como desejar algo bom pra uma pessoa assim. Sim. Só que aí você pensar que tem esses espíritos, esses irmãos que vêm muito além e que conseguem entender que faz parte do nosso processo. Porque assim, por mais que a gente possa magoar o outro, fazer mal pro outro, no final, nós estamos fazendo mais mal à carne do que ao espírito de fato, quando ele já passou por um determinado limite onde aquilo não afeta mais. Sim. E se afetar, e Deus permitiu, é porque aquilo fazia parte do processo dele também para alcançar novos patamares de aprendizado e de evolução. Sim. Então, no final, tudo se conecta. Várias vezes a gente vê no espiritismo o pessoal falando assim, os palestrantes falando, o pior que pode acontecer é você morrer. E você já morreu várias vezes, sabe? Porque morrer de fato, a gente nunca morre. Sim. Então, a gente ter, assim, um pouco de suavizar um pouco o nosso olhar sobre o outro, sabendo disso. Que o outro tá dando o melhor que ele pode, que não tem como ele piorar, mas que a gente pode ser instrumento para incentivar ele a sair melhor daqui. Porque não tem como sair pior, mas tem como sair melhor. Sim, com certeza. Na verdade, o ideal é sempre sair melhor, né? Acho que você também falou uma coisa muito importante, assim, os espíritos mais evoluídos, geralmente, eles não se incomodam tanto com os nossos erros, quanto às vezes a gente se incomoda. Sim. E essa é uma comparação interessante. Se a gente for parar para analisar, assim, as questões, né? Quanto mais você sabe, quanto mais você evolui, geralmente, menos algumas coisas vão te afetar. E quanto mais você sabe, quanto mais você evolui, mais algumas responsabilidades vão vir mais fortes, por você ter consciência. Então, é uma relação bastante delicada, porque ao mesmo tempo que enquanto você não sabe, você erra, vamos dizer, uma pessoa que, já que eu tenho várias tentativas, eu vou ficar tranquilo nessas aqui, né? E porque, né, daqui só pra frente, então eu vou ficar estagnado um tempinho, dar uma relaxada. Sim, a partir do momento que você está parado, mas que você começa a tomar consciência de que você está parado, de que você poderia estar fazendo outras coisas, a conta vai começando a ficar mais cara, porque, na verdade, você vai ter que começar a correr atrás do tempo que você perdeu, né? Sim. E óbvio que isso não vai te fazer você ficar pior ou você ser pior. Não, você tá estagnado. Mas a questão é que, a partir do momento que você tem consciência, isso vai ser cobrado mais forte. E, às vezes, não que vai piorar a situação pra você lá na frente, mas pode dificultar um pouquinho pra você andar. Sim. Então, você vai andar um pouco mais devagar por ter, às vezes, esperado demais. Então, a gente tem que tomar cuidado pra, tipo... A partir do momento que você começa a ter essas percepções de que, eu já entendo isso, não demore muito, né? Para começar a colocar o que você aprendeu em prática. Mesmo que você erre, porque errar, às vezes você acha que entendeu e não entendeu. Daí você vai tentar e vai errar, não tem problema. Mas é melhor você estar tentando do que você estar, né, ali acomodado. Conscientemente, né? Fazendo errado. Conscientemente acomodado também, né? Então, assim, quanto mais você tentar atuar em cima daquilo que você está crescendo, melhor. Mesmo que você errar, vai fazer parte do processo. E às vezes vai doer pra caramba, mas faz parte da vida, faz parte do aprendizado. E vocês que estão aí em casa podem estar se perguntando da onde essa galerinha tirou essa informação, de que não tem como ficar pior. Então, a gente trouxe aqui a questão 118 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou assim, podem os espíritos degenerar, né? Que também é um sinônimo aí para piorar. E eles vão dizer não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Então, vão criando essa consciência. Quando o espírito finda uma prova, fica com um conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. E é muito importante a gente perceber aqui que ele fala assim, que é quando ele finda uma prova. Porque, às vezes, vai parecer que ele conseguiu realmente aprender aquilo. Mas se numa determinada circunstância, ele é colocado à prova e ele falha novamente, é porque ele ainda não aprendeu. Isso, eu também não vou dar spoiler, mas vocês vão ver acontecer no filme. E vocês vão pensar assim, gente, mas como? É porque ainda não tinha aprendido. Estava no processo. E é um processo que, para cada um, tem uma velocidade diferente, de acordo com o nosso despertar. E isso não diminui ninguém, porque não nos torna nem piores nem melhores. Mas que a gente entenda e, assim, tenha mais paciência com o outro,
e conosco. Sim. Porque a gente, às vezes, tem tanta dificuldade em melhorar em certas questões que, como você falou, a gente já criou essa consciência. Mas como é difícil fazer diferente. Porque no final é aquele negócio, né? Entender o problema, em teoria, é até fácil, né? Agora, o difícil é corrigir o problema, né? Então, é que nem nós mesmos aqui. Nós estamos aqui falando no programa, o povo pensa, nossa, eles entendem tudo isso, não quer dizer que eles estão acertando sempre. Não, muito pelo contrário. Não mesmo. A gente sabe tudo isso e a gente ainda erra. Então, porque é fácil ver o problema. O difícil é achar a solução, né? E eu acho muito, muito interessante que ele coloca aqui a questão de submissão a Deus. Então, assim, às vezes para você crescer, você tem que, né, desapegar um pouco do seu orgulho, né? Desapegar um pouco de algumas coisas que você acredita que são verdade e, né, entregar um pouco a fé, né? Acho que é importante isso, porque crescimento vai vir com fé, né? Eu acho que a fé anda de mãos dadas um pouco com a evolução. Não que necessariamente eu digo que você tem que ser uma pessoa religiosa, mas eu digo fé de acreditar em alguma coisa fortemente, né? Sim. Então, Porque nem sempre vai ser como a gente gostaria. Exatamente. Mas é como é pra ser. Exatamente. Senão Deus não permitiria. Porque se a gente fosse sempre, não, eu vou fazer sempre tudo que eu acho que é certo, que vem na minha mente, a gente tá sempre fadado a não absorver coisas novas, né? Isso. E se a gente se a gente não tem contato com o novo, com soluções novas, opções novas, a gente sempre vai continuar errando, vai ficar insistindo na mesma coisa. E, assim, daí vem a nossa dificuldade de convivência, dessa parte aí social, porque é quando a gente é confrontado. Sim. Por isso que muita gente prefere os animais. E aí fala assim, muito melhor que muita gente. Sim. Realmente, né? Porque é tudo do jeito que a gente quer. Eles são fofinhos, eles não É difícil um animal te decepcionar, né? Porque ele é mais previsível, né? Isso. Você sabe o que o animal faz, Isso. então. E naquilo que ele erra, que é tipo, fez o cocô no lugar errado, fez xixi no lugar errado, destruiu aqui meu sofá. Você pensa assim, ele não sabe, ele não tem noção do que ele tá fazendo. E por que a gente não tem essa mesma consideração com o ser humano? A gente pensa assim, como Jesus fez na cruz, e fala assim, não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque é uma ignorância do bem. A pessoa ainda tá naquele nível evolutivo onde ele não consegue perceber além. Então, pra ele, naquele momento, aquilo faz sentido, por mais que ele já saiba que a sociedade diz que aquilo é errado. E aproveitando também para fazer meio que um disclaimer, a gente falou várias vezes aí, né, durante o programa de a gente não vai para trás, a gente só vai para frente, e o máximo que a gente vai conseguir é ficar estagnado. Gente, não é tão fácil ficar estagnado como tu tá. É tipo assim, não é tipo, não, aí dá pra você ficar estagnado, isso quer dizer que, tipo assim, as pessoas têm realmente como escolher ficar estagnado, ou então que ficar estagnado é algo comum. Não vou dizer que não é, tipo, super raro, mas também não é super comum, porque no final da história você pode até não estar evoluindo, mas as provas e as provações que você vai ter que vão continuar vindo, entendeu? Então, assim, não é só porque você não está avançando com as provas que vêm que elas não vão deixar de vir, que você vai viver uma vida plena, né? Porque pode confundir o termo, né? Exatamente. Estacionário de, assim, uma vida pacata que nada acontece. Exatamente. Tipo assim, você se isolou do mundo e tal. Por exemplo, tem até a questão das leis morais, né? Que tem a questão de lei de sociedade, que daí fala da questão de, por exemplo, monges ou então, né, pessoas que se isolam e que daí se privam de ter convívio com a sociedade, e isso, né, acarreta um pouco na evolução delas, né? Depende da intenção, né? Quando a pessoa realmente fez isso pra não conviver, porque não queria se estressar, e quando ela sente um chamado. Sim. É diferente. Mas mesmo ela estando isolada também, e ela não tendo convívio com outras pessoas, isso não quer dizer que a evolução dela parou, que ela tá evoluindo muito devagar, que tá quase parando. Não, é aquela questão que você falou, né? A gente tem que ver o contexto do porquê que ela tá fazendo aquilo e o que ela tá tirando daquilo, né? Às vezes, o fato de você estar isolado, você aprende tanto com estar isolado, por você estar tendo que conviver com você mesmo, às vezes é tão produtivo quanto você tá em sociedade. A questão é o contexto. Vai ter momentos que, para uns, o isolamento vai ser proveitoso, para outros, o isolamento vai ser uma muleta, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, ficar estagnado não é fácil, porque as provações ainda vão continuar vindo. Você ainda vai ter que estar resolvendo problemas, porque, né, somos seres humanos falhos, os problemas vão continuar existindo, as imperfeições vão continuar aí. E você vai ter que lidar com isso. Se você lidar com isso e não aprender nada, cara, porque foi, tipo assim, você se esforçou pra não aprender nada, né? E é importante valorizar os pequenos passos, porque a gente pode não dar saltos quânticos de uma vida pra outra, pode não conseguir ter feito diferente naquelas maiores dificuldades, mas a gente também tinha pequenas dificuldades que às vezes foram ultrapassadas. Porque às vezes a gente também entra nessa neura aí de se culpar e de estar ali sempre se depreciando e não olha pro outro lado de tudo que a gente já venceu e tudo que a gente já tá conseguindo fazer diferente. Porque não existe pequeno ou grande no bem. Bem é bem, mal é mal. Sim. E tá valendo. Porque no final da história não é uma corrida, é uma maratona, né?
E a maratona não é competitiva, é no seu ritmo. O que importa é você conseguir fazer as distâncias, né? Se você tá fazendo essa distância, eu tô correndo 1 quilômetro em 1 minuto ou em 1 hora, não importa. O que importa é que você tá indo, né? O que importa é que você tá andando pra frente. Por isso que eu adoro uma frase, se eu não me engano, é de Santo Agostinho, que diz assim, muito vence quem se vence. Exato. Se vence. É nós contra nós mesmos. Uhum. E é isso, galera. Espero que a gente espera que vocês tenham gostado desse nosso assunto de hoje. Comentem aí se vocês têm algo a acrescentar, se alguém já viu o filme, identificou do que eu tava falando. E se não assistiram, assistam, porque tá bom demais, tá bom? E a gente se vê em breve num próximo episódio. Até lá!